Olá pessoal, bem-vindos a uma videoaula de Química. Nessa videoaula trataremos do assunto de Química Orgânica. Falaremos a respeito da história, da presença, da importância da Química Orgânica em nossas vidas e de assuntos que estarão na nossa atividade postada no Google Classroom, tá bom? Assistam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Vamos lá? Vamos falar a respeito da importância da química orgânica em nossas vidas. Boa parte dos compostos orgânicos que hoje são estudados pela química orgânica sempre estiveram presentes na história da humanidade. A queima da madeira já era feita pelo homem das cavernas. Antes de Cristo, a humanidade já produzia bebidas alcoólicas, vinagre, corante, etc. Os alquimistas do século XVI, procurando o elixir da longa vida, obtiveram muitos extratos vegetais. A partir dessa época, as técnicas de extrair, isto é, retirar compostos já prontos de vegetais e animais, foram sendo aperfeiçoadas. Nos dias atuais, esses compostos continuam sendo muito comuns e importantes nas nossas vidas. Por exemplo, o álcool comum, ou também conhecido como etanol, existe em bebidas, medicamentos, cosméticos, é muito usado na indústria e como combustíveis para automóveis. O vinagre é um tempero bastante habitual em nossas refeições. O éter é muito utilizado em farmácias e hospitais. O açúcar comum é um alimento muito importante. A gasolina é um dos combustíveis de maior uso na atualidade e assim por diante. Com formas mais complexas, poderíamos citar proteínas, vitaminas, hormônios, medicamentos, etc. Além do que já citamos, novos compostos têm sido criados quase que diariamente por meio de intenso trabalho de pesquisa que hoje se desenvolve na área da química orgânica. Tais compostos estão presentes nos plásticos, tecidos, medicamentos, detergentes, corantes, proporcionando a todos nós mais conforto, mais saúde e inúmeros benefícios. Na verdade, as substâncias ditas orgânicas são muito anteriores à presença do homem na Terra. Acredita-se que moléculas orgânicas primitivas, formadas há cerca de mais de 3 bilhões e meio de anos, deram origem aos primeiros seres unicelulares no nosso planeta. Uma das teorias em que se baseiam essa ideia é a de Stanley Miller, cientista que efetuou a experiência relatada na imagem a seguir. Stanley Miller ele criou o seguinte sistema, né? Esse que está nessa imagem. Nesse sistema, ele por uma abertura adicionou gases como metano, amônia e gás hidrogênio que faziam parte da atmosfera primitiva da Terra. Esses gases sofriam descargas elétricas que simulavam raios das tempestades que ocorriam com frequência também no início da Terra. Tá? A circulação da água fria, por essa válvula que aparece aqui, simulava o resfriamento dos gases em altas altitudes atmosféricas. Por aqui entrava a água, esse líquido ele era aquecido. Tá? A água ia se acumulando na base do aparelho, né, simulando mares e lagos primitivos. Depois de manter o aparelho em funcionamento por alguns dias, Miller verificou que a água acumulada na base do aparelho continha moléculas orgânicas semelhantes às biomoléculas presentes nos seres vivos atuais. Além da sua importância para a origem da vida, os compostos orgânicos constituem, até hoje, parte fundamental de todo o ciclo da vida na Terra. De modo bastante resumido, podemos dizer que vegetais, plantas, árvores, né, elas retiram do ar atmosférico o gás carbônico, retiram a água do solo e, na presença da luz do sol, produzem compostos orgânicos e gás oxigênio que volta para a atmosfera. O que os animais e os seres humanos fazem? Consomem esses compostos orgânicos, absorvem o oxigênio que está no ar atmosférico, e produzem, liberam gás carbônico, água na forma de vapor e a energia que é utilizada para manter o corpo em pé, o corpo vivo, para mantê-lo aquecido, para mantê-lo em movimento, em repouso.
tá? Esse gás carbônico, ele volta para a atmosfera. Lá na atmosfera, novamente, ele vai ser absorvido pelos vegetais, junto com a água, na presença da energia solar, produzindo mais compostos orgânicos que serão consumidos pelos animais e o oxigênio também. Então, isso daqui é o ciclo da vida, né? E esse ciclo, ele precisa ter um equilíbrio para que os animais vivam, os vegetais precisam viver também, tudo bem? Por muito, é muito importante notar que nessas equações que estamos vendo aqui, nós falamos sempre de matéria, compostos orgânicos, gás oxigênio, gás carbônico, água, e falamos também de energia. A energia que mantém o corpo vivo, a energia solar que é utilizada na fotossíntese pelos vegetais para a produção de gás oxigênio, né? E isso é o princípio da química, porque é isso que a química estuda. Ela estuda energia, materiais e as transformações que materiais e energia sofrem. Esse é o princípio da química. O nascimento da química orgânica. No século XVIII, Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura, a ureia da urina. Foi por esse motivo que Torben Olof Bergman definiu em 1777 que a química orgânica era nada mais do que a química existente nos organismos vivos, ou seja, vegetais e animais, enquanto a química inorgânica seria a química dos compostos existentes no reino mineral. Porém, nessa mesma época, Anthony Laurent Lavoisier conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que todos eles continham um elemento químico, carbono. Em 1807, John Jacob Berzelius lançou a ideia de que somente seres vivos possuiriam uma certa força vital, capaz de produzir compostos orgânicos, ou, em outras palavras, criava-se a ideia que as substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas por animais e vegetais, jamais poderiam ser sintetizadas, ou seja, produzidas em laboratórios ou numa indústria, preparados artificialmente. Mas, né? Como a ciência está sempre atrás de novas possibilidades, em 1828, Frederick Huller efetuou a seguinte reação: ele aqueceu cianato de amônio e produziu ureia. Então, a partir de um composto inorgânico, ele produziu um composto orgânico, que até então só era encontrado nos animais, né? Era extraído da urina dos animais. Desse modo, não tinha mais lógica a afirmação da força vital, né? Por quê? Porque os compostos orgânicos também poderiam ser reproduzidos dentro de um laboratório ou dentro da indústria. É o fim da teoria lançada, né? A teoria da força vital lançada por Berzelius. Nos anos que se seguiram à síntese de Huller, muitas outras substâncias orgânicas foram sintetizadas. Acetileno, metanol. Em 1845, Adolf Wilhelm Hermann Kolbe conseguiu realizar a primeira síntese do composto orgânico, o ácido acético, a partir de seus elementos. Desse modo, desde a metade do século XIX, os químicos passaram a acreditar na possibilidade da síntese de qualquer substância química. Qualquer substância química poderia ser reproduzida em laboratório, né? Feita artificialmente. Abandonou-se definitivamente a ideia de que os compostos orgânicos deveriam sempre se originar dos reinos vegetais ou animal. Em consequência, Frederic Auguste Kekulé propôs em 1858 o conceito que usamos até hoje, segundo a química orgânica, é a química dos compostos de carbono. Tá bom? Então, a gente vê aqui nesse quadrinho, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos aonde o carbono aparece. A química inorgânica, também conhecida como química mineral, por sua vez, é a parte da química que estuda os compostos que não têm carbono, isto é, compostos de todos os demais elementos químicos. Apesar disso,
O número de compostos inorgânicos conhecidos é muito menor que os compostos orgânicos. É verdade Em verdade, essa divisão da química em orgânica e inorgânica é mais didática, é mais para que nós consigamos trabalhar com maior facilidade nas escolas. Porém, as leis que explicam o comportamento dos compostos orgânicos são as mesmas que explicam o comportamento dos compostos inorgânicos. Além disso, existem substâncias como, por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, carbonatos, ácido cianídrico, cianetos, que são considerados compostos de transição, pois eles contêm carbono na sua estrutura, mas as suas propriedades se assemelham aos compostos inorgânicos, então são estudados, né, na química inorgânica. É relevante notar que no século XIX foi muito importante para o desenvolvimento da química, né? Foi um século muito importante para o desenvolvimento da química. De fato, a união do trabalho do laboratório com as ideias teóricas a respeito da constituição da matéria conseguiu tirar a química de uma situação de empirismo, né? Ou seja, sem princípios racionais, para uma posição mais racional, com metodologias bem definidas de trabalho. Como a química evoluiu? Devemos relembrar que no século XVIII, o século XVIII começou na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, né? Em decorrência da Revolução Industrial, apareceram novos tipos de atividade humanas que passaram a exigir conhecimentos químicos. O uso crescente de máquinas exigiu a produção de mais ferros e aço, para o qual os fornos siderúrgicos exigiam grandes quantidades de carvão. Apelou-se então para o carvão mineral, que era transformado em carvão coque. Dessa transformação surgiram novos compostos químicos, como corantes, necessários para a produção das fábricas de tecido. As sínteses orgânicas também aumentaram na segunda metade do século XIX. Em 1856, o químico William Perkin preparou o primeiro corante sintético, a malveína. Com os corantes e perfumes que criou, Perkin enriqueceu e serviu como exemplo para o desenvolvimento da indústria química lá na Inglaterra. Na Alemanha, August Wilhelm de Hofmann já havia sido professor de Perkin, também descobriu vários corantes, a magenta, a lisarina, o índigo. E esses corantes não só serviriam para a indústria têxtil, como também para o desenvolvimento da biologia, com a coloração e estudo de micro-organismos ao microscópio, como também possibilitaram o desenvolvimento da indústria química na Alemanha no final do século XIX. A Revolução Industrial, então, em curso, incluiu a construção de estradas de ferro, que com seus aterros e túneis provocou um rápido desenvolvimento da indústria de explosivos. É importante notar que na segunda metade do século XIX, além do grande desenvolvimento da química de laboratório, consolidou-se também a química aplicada, dirigida para processos industriais. A partir dessa época, aprofundou-se cada vez mais o casamento entre a ciência e a tecnologia. Tornava-se cada vez mais claro que as atividades práticas da química eram necessários conhecimentos teóricos e vice-versa. Em 1897, já havia na Alemanha mais de 4.000 químicos trabalhando nas indústrias. Na primeira metade do século XX, assistiu-se ao grande desenvolvimento da indústria química orgânica lá nos Estados Unidos, com a descoberta, por exemplo, dos inúmeros plásticos como o rayon, o nylon, o teflon, o poliéster, etc. O século XX marcou também a substituição do carvão pelo petróleo, como principal fonte de matéria-prima para a indústria química orgânica. Com isso surgiu a gigantesca indústria petroquímica, tendo os materiais plásticos como produtos principais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre síntese e análise. O que é síntese na química orgânica? O que é análise na química orgânica? Na evolução da química orgânica, é muito importante destacar a existência desse binômio, síntese e análise. Mas, afinal, o que são síntese e análises orgânicas? Vamos ver o exemplo do caso do álcool comum.
também chamado de etanol. A síntese do etanol comum são processos e reações químicas que permitem produzi-lo. Evidentemente, são preferidos processos de execução mais simples, que produzem álcool da forma econômica, com bom rendimento e bom grau de pureza. A análise do álcool comum, por outro lado, são processos e reações químicas que permitem concluir que essa substância é formada por três elementos básicos: carbono, hidrogênio e oxigênio, ligados na proporção de 2 partes de carbono, 6 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, com a seguinte estrutura, né? Então, quando a gente fala em estrutura, em química, nós estamos falando da organização, da arrumação dos átomos na molécula. No caso do álcool comum, o etanol, nós temos 2 átomos de carbono interligados, ligados diretamente a átomos de hidrogênio e a um grupo hidroxila, composto de oxigênio e de hidrogênio. As análises são processos de reações que permitem determinar a estrutura de uma molécula de uma determinada substância, ok? É interessante lembrar, por exemplo, que muitos medicamentos modernos foram obtidos por imitação de substâncias extraídas de plantas medicinais, algumas já conhecidas pelos homens primitivos. E como isso é feito? Em linhas bastante gerais, aproveita-se o binômio síntese e análise da seguinte maneira: extrai-se da planta a substância com efeito curativo. Faz-se a análise para determinar a estrutura da molécula, ou seja, como os átomos estão organizados. A seguir, efetua-se a síntese da mesma substância em laboratório, ok? Depois, na indústria farmacêutica. O fato mais importante nesse processo é de que se pode introduzir variações na molécula da substância, ou seja, acrescentar ou retirar átomos, ou mudar a organização dos átomos, de modo a obter medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Nesses procedimentos, a indústria farmacêutica investe milhões de dólares anualmente. A química orgânica nos dias atuais. Atualmente, a humanidade dispõe de compostos orgânicos naturais, cujos principais são petróleo, carvão mineral, o gás natural, os produtos agrícolas, etc. Compostos sintéticos orgânicos, sintéticos, ou seja, aqueles que são produzidos pelas indústrias químicas artificialmente, né? Plásticos, fibras têxteis, medicamentos, corantes, inseticidas e uma infinidade de outras substâncias. Aí eu deixei aqui 3 imagens para vocês observarem. Na primeira imagem, nós temos aqui as fibras sintéticas que são utilizadas na produção de tecidos, forrações, tapetes, os medicamentos em grande variedade, né? O teflon, que é utilizado nas panelas para evitar que os alimentos grudem e resistem bastante ao calor. Todo esse desenvolvimento é possível porque existem em grandes universidades e em grandes indústrias equipes de químicos e outros cientistas que trabalham em conjunto, se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento de processos e produtos químicos. As indústrias, em particular, investem grande soma visando a descoberta de novos processos e produtos que possam, além de lhes trazer de volta investimentos, também gerar lucros. Desde o fim do século XIX até hoje, a química orgânica teve, sem dúvida, uma evolução muito grande, e isso pode ser comprovado, por exemplo, pelo número de compostos orgânicos conhecidos, ou seja, quer extraídos na natureza ou sintetizados, produzidos em laboratório. Por volta de 1880, nós tínhamos apenas 12.000 compostos orgânicos conhecidos. Em 1910, subiu para 150.000 compostos orgânicos conhecidos. Em 1940, nós já tínhamos 500.000 compostos orgânicos diferentes. Hoje, nós temos mais de 18 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Com o seu desenvolvimento, a química orgânica acabou se subdividindo e dando origem a um outro ramo da ciência, a bioquímica, que estuda as substâncias mais intimamente ligadas à vida dos vegetais e animais, como, por exemplo,
alimentos, as vitaminas, os hormônios, os ácidos nucleicos existentes no núcleo das células vivas. Da bioquímica surgiram outros ramos da ciência e da tecnologia, como a biologia molecular e a biotecnologia. Essas divisões e subdivisões que ocorrem na ciência são normais para a evolução do conhecimento humano. Aqui nós temos um exemplo, uma molécula de um composto orgânico, o etano. O etano, ele é formado por dois átomos de carbono, que aqui são representados por essas duas esferas no centro da estrutura, né? E as esferas menores representam átomos de hidrogênio que estão ligados aos átomos de carbono. Então aqui eu tenho um modelo, né, de uma estrutura de um composto orgânico, que essa estrutura mostra como os átomos estão organizados e a quem eles estão ligados. Eu tenho dois átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio na estrutura do etano. Para fechar, algumas considerações finais. Os compostos orgânicos, sejam eles naturais ou sintéticos, apresentam em geral misturados a outros compostos, orgânicos ou inorgânicos. O primeiro trabalho a ser efetuado no laboratório é separar uns dos outros, purificando-os o máximo possível, e isso é conseguido pelos processos mecânicos e físicos de separação, como a destilação, a cristalização. Esse trabalho é denominado análise orgânica imediata. Em seguida, procuramos determinar quais são os elementos químicos e quanto há de cada elemento num determinado composto orgânico que foi isolado. E isso é denominado análise orgânica elementar, que se subdivide em análise elementar qualitativa, quando se procura identificar quais são os elementos químicos presentes no composto, e a análise elementar quantitativa, quando se procura dosar, determinar qual a quantidade de cada elemento dentro desse composto. Em geral, a análise elementar costuma destruir o composto orgânico, transformando seus elementos em compostos inorgânicos ou minerais, que são de identificação e dosagem mais fáceis. Por isso, essa prática também é denominada mineralização da substância orgânica. Assim, por processos adequados, nós transformamos o carbono em gás carbônico ou dióxido de carbono, o hidrogênio em água, o nitrogênio em gás nitrogênio, amônia ou sulfato de amônio. Os halogênios, cloro, bromo e iodo, são transformados em haletos de prata, cloreto de prata, brometo de prata, iodeto de prata, o enxofre em sulfetos ou sulfatos e assim por diante. Com os resultados numéricos da análise elementar, podemos calcular a composição centesimal, né? A fórmula mínima do composto orgânico. Nesses cálculos, empregamos o cálculo estequiométrico, o cálculo de fórmulas e, às vezes, o cálculo de volumetria. Atualmente, existem outras formas muito eficientes de análise de um composto orgânico, como, por exemplo, as análises espectrométricas, espectrometria de massas, e as espectroscópicas, ressonância magnética nuclear, que permitem a análise de quantidades diminutas do material orgânico. Ok? Então, por enquanto, nós ficamos aqui. Espero que o vídeo ajude e auxilie vocês nas atividades, né? E tenha esclarecido um pouquinho a respeito da importância da química orgânica. E aqui, para terminar, uma charge, né? Aquilo que as pessoas chamam de amor, nós chamamos de reação química, ok? Nada mais do que uma superprodução de ocitocina. Mas até mais, pessoal. Obrigada.